Mandar o convite para vocês. É muito que eu não vejo. Entrando nas perguntas, vai ter que olhar. Convidei ele já, tá? Então, gente. Eu mostrei aqui com já para fechar. E tem gente já. Boa noite. Como está a sua segunda-feira? Encerrou? Apresentação? Tá bom de música, né? Vamos chamar nosso convidado, Oliveira. Eu já perdi para aceitar e ele não tá aceitando. Tom, aceita aí o convite. Mandar aqui uma mensagem para ele. O Tom, para quem não conhece, convido a conhecer, seguir o Instagram dele, @soueutomoliveira. Gente, ele é mixologista, consultor de bar, com experiência assim, de mais de 14 anos, eu acredito que tem até mais de 20. Hiper experiente, um cara nota 10 e com muito conhecimento. Vai trazer hoje para a gente muito conhecimento, toda a experiência dele, essa questão da sustentabilidade, a gente precisa ficar atento tanto em casa, porque assim, às vezes eu fico com dor no coração desperdiçar algumas coisas, e no bar vai muito além, né, gente? É uma questão de estratégia, de economia, não tem como. Então, aceitou? Aceitou o convite? Ainda não. Gente, eu quero que vocês enviem para nós algumas práticas que vocês já adotam aí, seja na casa de vocês, seja no bar, alguma coisa que vocês tenham conhecimento, dúvidas que vocês tiverem, né, sobre o assunto, traga para a gente, pode mandar aí nas perguntas que a gente vai responder aí para vocês. Vamos aguardar só o Tom entrar e vocês podem ir mandando mensagem. Michelle Simão mandou um oi. Michele? Oi, Michele. Michelle. Simão. Ele mandou a solicitação. Aceita aí, vê se você consegue a solicitação. Se você mandar alguma coisa para mim, pode mandar aqui para eu. Fala para ele mandar. Já vou. Bom, manda de novo. Manda para ele, você mandou a solicitação para ele? Mandei, eu aceitei, só que não. Problemas técnicos, gente, no começo da live, a gente já vai começar, só esperar o Tom. Quem já é de bar, me conta aí, quem é entusiasta, né, assim como eu, entusiasta da coquetelaria, conta aí para mim nas perguntas, nos comentários, me fala um pouquinho de vocês para eu conhecer. Acompanha comentários ali. Deixa eu ver. Ele falou que vai sair e entrar novamente.
Leite, Ina, Shellen mandou uma boa noite, Davi, boa noite para todo mundo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. Mandou o convite aí de novo para ele. Aceitei, tá? Aceitou? Só não tá indo. Aê! Foi. Conseguimos. Os probleminhas técnicos no começo, né, Tom? Mas tudo bem. Instagram tentando derrubar, mas não conseguiu. De forma alguma. E aí, tudo Então, bem com você? tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Florianópolis oscilando bastante tempo, chove, é sol, agora está chovendo há pouco, mas é isso. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito interessante bater esse papo. É um tema que eu gosto bastante, acredito que é muito importante aí, não só para a comunidade do bar, mas também para o entusiasta, para quem gosta de um bom drink. Meu áudio está legal? Eu te ouço bem, o áudio está bom sim. Eu fiz uma breve apresentação sua, eu já falei que você tem uma experiência, um conhecimento imenso, né, para passar para a gente, muitos anos de experiência, e só me corrija, se é mais de 14 ou é mais de 20? São exatamente 20 anos. 20 anos. Faz 20 anos. Primeira vez que eu entrei atrás do bar foi em 2005. É interessante, né, como, assim, pelo menos na minha posição aqui de entusiasta, eu imagino você, né, que já tem essa experiência toda de bar, de consultoria e tudo, o quanto é interessante e me parece um bichinho te morde, né? E você fica cada vez mais curioso, quer aprender mais. Ó, tô falando que tá baixo o volume do tom. Tom, aumenta um pouquinho o seu volume. Aumentei aqui. Me sinalize, por favor. Melhorou. Eu tô de fone, qualquer coisa eu tiro o fone. Pessoal, fala aí. Provavelmente é o fone. Pode tirar, Tom, por favor. Vou tirar então. Espera aí. Eu já convidei o pessoal também a compartilhar aí conosco experiências, o que eles já fazem de prática, dúvida que eles têm. E agora, pessoal? Escutam Agora bem? ficou nota 10. Perfeito. O fone, então. Quer falar um pouquinho da sua trajetória para a gente, antes da gente entrar no tema? Vamos lá. Olha só o que eu tenho de idade, ele tem de carreira. Olha só. Etarismo isso aí, hein, pessoal? Bom, eu comecei, né, como pontuado, comecei em 2005, na minha cidade natal, São Paulo. Atualmente eu resido em Florianópolis, ainda esse mês. Eu me mudo no começo do próximo para uma outra cidade mais interiorana aqui, chama São Bento do Sul. Vou abrir o meu bar lá, finalmente, o sonho da casa própria, do bar próprio. Mas eu comecei a trabalhar em 2005, né, em uma época onde a profissão do bartender ela ainda não era vista como profissão, ela era vista como um freelance, um bico, não que hoje não tenha, mas dificilmente você não tinha uma pessoa, por exemplo, temos na live aqui a Ju e a Shelley, que são duas grandes amigas e são pessoas novas, né, pessoas jovens e já têm o intuito de se tornar grandes bartenders. Quando eu comecei não tinha isso. Dificilmente você encontrar uma pessoa, ela ia te falar, eu quero ser bartender. Né? Não tinha esse reconhecimento, não tinha essa ambição. E só que eu fiquei ali nesse lugar, era uma balada na época, né, uma famosa balada ali de São Paulo. E eu fiquei 4 anos nesse local, até o momento que eu entendi que eu realmente queria fazer aquilo. Né? Eu realmente queria ser bartender. E a primeira coisa que eu fiz foi sair desse lugar e ir para um bar de coquetelaria mesmo, né? Para realmente estudar, conhecer drinks clássicos, conhecer metodologia, porque até então eu só replicava. Aí eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar com a Michele Rossi. Foi a minha primeira chefe de bar de fato, né? Uma grande profissional hoje à frente do Bar dos Arcos, em São Paulo. Ali do Shake in the Bar. Então ela foi a primeira pessoa que me ensinou realmente que era um coquetel clássico, diluição, história, contexto.
E aqui estamos desde então, seguindo. Vamos entrar no tema, então. Vamos lá. Bom, eu queria que você começasse já convidei os participantes, né, para que eles compartilhassem com a gente, e eu gostaria que você começasse a falar por que que a sustentabilidade passa a ser um diferencial no mercado. Por que que ela deixou de ser um bônus, né, e passa a ser mais uma necessidade para os bartenders, donos de bar? Olha, eu acho que é um tema bem interessante, como eu falei, e a gente consegue dividir ele em duas frentes, né? Tanto a frente de bar quanto a frente do entusiasta. Quando a gente fala da parte do bar, é muito importante tanto o bartender, quanto o gestor, quanto o proprietário, ele entender quais que são os gargalos, né? Os gargalos ali dentro de uma operação de bar. Uma operação de bar ela tem bastante custos. A gente pega custos desde custo operacional, custo de produto, utensílios, então são várias coisas. E sim, boa parte ainda da realidade de muitos bares, muitos profissionais, eles acabam não utilizando todos os recursos que têm. Então, se você pega, por exemplo, um dos maiores pontos de desperdício dentro de um bar, por exemplo, é a questão dos insumos frescos. Então, suco de limão, suco de as folhas, hortelã, várias outras coisas. E assim a gente. Só te interromper um pouquinho, seria mais por falta de conhecimento? O que você acha? Eu acho que assim, no começo, sim. Quando eu comecei lá atrás, com certeza, não tínhamos esse recurso da internet como temos hoje, né? Eu acho que hoje o problema maior não é a falta de informação, e sim o excesso. A gente se filtrar e conseguir aplicar aquilo que realmente nos cabe naquele momento, naquela realidade. Só que hoje, mesmo com a informação, mesmo com todo esse acesso, eu acho que é mais uma questão de se criar um diálogo mesmo entre as pessoas. E porque é importante a gente entrar no contexto falando dentro do bar, nessa questão de custos, mas também a questão de como esse hábito ele consegue impactar o meio ambiente de maneira positiva. E uma vez que a gente impacta o meio ambiente de maneira positiva, nós conseguimos também levar essa metodologia para o entusiasta. Porque o entusiasta, você no papel de entusiasta, com certeza você, ao ir a um bar, ao sentar num balcão e pedir um coquetel, você vai demonstrar interesse pela técnica, né, pela maneira, Sim. pelo método que ele é feito, se aquele ingrediente ele é reaproveitado de alguma maneira. Eu acho que o primeiro tabu aqui é entender o que é lixo de fato e o que realmente é desperdício. Algumas coisas realmente não tem como você aproveitar e tudo mais. Mas, por exemplo, eu sou de uma época que se comprava uma laranja Bahia, que nunca foi um insumo barato do brasileiro, né? Por mais que a gente chama de laranja Bahia, mas na verdade era uma laranja espanhola. Então, o quilo ele nunca foi algo barato, mas falando dentro da realidade brasileira, né? E quantas vezes, eu imagino que talvez você já tenha visto ali em alguns bares também, o profissional tirar apenas a casca e jogar o restante fora. Então, olha quantos problemas nós temos nesse movimento, muitas vezes involuntário, repetitivo, um hábito que foi herdado e aquilo, em determinado momento, houve um questionamento, né? Bom, mas será que eu tenho que realmente jogar essa laranja fora? Aí pensa só uma, né? E só uma se transforma Sim. em uma bola de neve. Então, é meio que uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Eu acredito que quando a gente fala da questão da sustentabilidade, ela não se aplica apenas também ao bar. O ambiente também tem que ser sustentável. Né? Tem que ser sustentável no sentido de que você tem que mostrar para os seus colaboradores, para os seus colegas ali de profissão que estão ali com você, o quanto esses novos hábitos são importantes para que possa ser feito um bom trabalho, um trabalho rentável, um trabalho responsável e um trabalho diferencial também. Você prefere que a gente faça as perguntas ao final ou posso ir passando? Vai no seu ritmo. Se quiser deixar mais dinâmico, vamos embora. O Natan
está perguntando sobre o suco de limão, se realmente é armazenado por 3 dias em baixa temperatura, se realmente ele pode manter. Quem perguntou? Natan. Então, Natan, o que acontece? O suco de limão, ele... Toda aquela parte externa, aquela parte da casca, que ela é rica ali na sacarose. O que é a sacarose? Seria a nossa pele, né? Seria aquela parte que ela serve justamente para proteger o sumo, proteger a parte interna. Então, para minhas cachorras estão... Só um minutinho. Participar da live. Peraí. Vai. Deixa elas serem felizes. O que acontece? Vamos pegar um limão. Vamos pegar um caso isolado de um limão. Então, o limão, ele muitas vezes chega ali na nossa casa ou no nosso bar. A gente não sabe muito bem a procedência. Vem de um mercado, vem de um sacolão, vem do hortifruti, o que quer que seja. Quantas pessoas apalparam aquele limão? Ok? Então, nós pegamos, selecionamos aquele limão dentre tantas pessoas que já cogitaram levar ele para casa ou não. Colocamos ele na sacola e trouxemos. Por mais que a gente faça o trabalho de higienização, essa parte de casca ela é totalmente porosa. E o suco também, que é a parte interna, mesmo nós temos a casca, nós temos a parte branca, que seria aquela parte celulose, né, a pectina. Seria mais uma camada de proteção até o sumo. Só que esse sumo, ele fica abafado, ele é muito fresco. Então, uma vez que você extrai o suco de limão, isso já é comprovado cientificamente. O ápice do suco é depois de 3 horas após a extração do mesmo. Depois de 3 horas, ele começa a deteriorar. Ele oxida, ele tem ali ele tem a sua morte celular, ele começa a perder as suas principais propriedades e características. Lógico, quando a gente fala de um bar, se nós colocarmos ali, um bar noturno, ele vai abrir ali às 19 horas. Então, você começa a fazer o seu prep a partir das 17, 18. Quando chega ali no horário das 9 da noite, ele está no ápice dele. Dali em diante, ele começa a perder um pouco de característica. E aí, algumas imperfeições, elas ficam mais nítidas. Eu não recomendo utilizar suco de limão no dia seguinte, por exemplo. Sim, ao final de cada operação, eu sempre descarto ele. Por quê? Muitas vezes, e eu vou te perguntar, Jess, se já aconteceu com você. Você já teve a impressão, ao beber algum coquetel em algum bar, não precisa falar nome de bar nem nada, tá? Não estamos aqui para isso. É uma caça às bruxas aqui. Mas você já teve a percepção de que o seu coquetel ele tinha um gosto metálico? Já. Uma coisa mais oxidativa? Já. Geralmente ocorre por conta de 2 fatores. Ou suco de limão postergado, né? Que do dia seguinte, ou sei lá, 2, 3 dias. Ou o utensílio... A minha vai começar aqui também. Ou o utensílio que não foi higienizado da melhor maneira. Por exemplo, principalmente coquetéis batidos. Por quê? Coquetéis batidos, você tem ali o espremedor. Olha a quantidade de utensílio que vai ter contato com esse suco. Você tem o espremedor, você tem o dosador, você tem as peneiras e a coqueteleira. Então, uma vez que você também não faz a higienização devida desse utensílio, ele começa a oxidar. Ele oxida. Então, ele faz com que esse utensílio comece a enferrujar, digamos assim. Então, tudo isso, olha só como... Só te interrompendo um pouquinho. A Chelen, ela falou que eu já vi essa dica em outros lugares, inclusive, também. Muito boa a dica dela. O que sobra da pessoal da cozinha limpar a chapa. É uma dica preciosa, né, inclusive. Por exemplo, tem bar que não tem cozinha, né? Tem bar que não tem essa estrutura, esse recurso. Mas sim, é o melhor cenário. Justamente por isso, por conta desse efeito nocivo, essa coisa cáustica que ele tem, de auxiliar ali na hora de fazer a higienização. Então, assim,
o mesmo insumo que é utilizado para limpar a cozinha, para limpar a chapa quente ali, imagina você colocar aquilo dentro do seu corpo no dia seguinte. É praticamente uma soda cáustica. Entendi. Agora vamos assim tentar falar um pouquinho da parte prática. Como que a gente poderia aplicar essa questão da sustentabilidade? O pessoal do bar, lá nos bares, e a gente que está preparando em casa, recebendo amigos. De que forma que a gente poderia aproveitar ao máximo? Eu tento ao máximo, assim, aqui em casa, quando eu vou fazer algum coquetel, descascar o limão antes, para eu tentar aproveitar essa casca também. Eu faço xarope, né? Faço infusão, maceração, né, na verdade. Ó, uma boa dica, uma coisa que eu gosto bastante, e ela se aplica tanto ao profissional quanto ao entusiasta, é o limoncello, por exemplo. Então, se você vai receber convidados na sua casa, você vai usar algumas castas ali para o garnish, para fazer as suas decorações dos seus coquetéis. Você vai tirar o suco, tudo bem. Só que boa parte dessas cascas, elas acabam sobrando. Né? Geralmente uma casca, ali falando de comprimento, né, um limão ali que tenha... O siciliano, ele é um pouco maior, assim. Ele vai render ali umas 10 cascas bacana ali. Então já são 10 coquetéis para decoração, né? O suco vai render ali 2 coquetéis. Vamos colocar 30 ml, vai, que use 15 ml para cada. Assim, uma boa dica, um bom recurso para reaproveitar essas cascas é fazer um limoncello, por exemplo. Você separar essas cascas num pote, deixar elas imersas em açúcar e pegar não precisa nem ser um socador profissional de bar, sabe? Alguma coisa que uma colher de pau de bolo, por exemplo, que você consiga sempre dar uma pressionada, macerada, para quê? Porque o açúcar em contato com essa superfície dessa casca vai soltar os óleos essenciais, a parte de sacarose, exatamente aquele líquido quando a gente espreme ali no coquetel, sobre o coquetel. Então, esse óleo em contato com o açúcar, ele começa a gerar um líquido um pouco mais turvo. Mais denso, né? Denso, isso. Ele começa a cristalizar, começa a gerar esse líquido mais denso. E aí, conforme, né, for passando os dias e tudo mais, isso em ambiente fresco, com certeza, você já tem uma base sacra bem interessante. E aí, com essa base, dá para você fazer uma base de uma soda italiana, por exemplo, colocar com água com gás e ter um refrigerante de limão, bacana, ou entrar com uma parte de vodka e aí achando sua medida, certo? Para aí, a partir disso, produzir o seu próprio limoncello, que é uma bebida bem versátil, pode ser aplicada em várias frentes aí dentro da coquetelaria, ou mesmo para tomar ali como um licorzinho geladinho pós-refeição. Eu gosto bastante, inclusive eu ia te perguntar justamente isso, porque se a gente guarda as casquinhas num pote na geladeira, no outro dia estão murchas, né? Não, além de auxiliar na conservação dessa casca, vai acelerar esse processo da extração do óleo sacaro. E aí, tem algum outro exemplo para você dar para a gente, além da casca do limão? A casca de laranja, né? Com certeza você utiliza Control nos seus projetos. Eu vou falar mal da Control mesmo, não me paga, enfim. Que não é barato. Eu ia te falar, quanto que tá uma garrafa de Control aí? Eu acho que deve estar 145 a 170, mais ou menos. Por aqui tá nessa faixa também. Por mais que a laranja Bahia ela não seja um insumo tão acessível, mas ainda sai bem mais barato você fazer o seu triple sec em casa do que você comprar uma garrafa de Control. Principalmente para quem é entusiasta, tudo bem, legal você ter ali uma garrafa bonita na prateleira. Ela tem o seu valor agregado, né? Dependendo de onde comprou, muitas vezes, se é uma edição especial, vem uma taça junto, sempre tem algum mimozinho ali que acompanha. Mas é muito interessante, é bastante gratificante também você fazer o seu insumo artesanalmente. E aí tudo é prática, né, Jess? Tudo é erro, acerto, e achando as medidas,
e vem do ponto de dulçor, mas com uma casca de laranja é a mesma coisa. Mesmo processo do limão, só que com laranja. A diferença é que você vai ter uma base ali para você fazer um refrigerante ou você fazer o seu próprio triple sec. E aí, lógico, cada marca tem a sua própria assinatura, né? Algumas têm especiarias, né? Tem o Grand Marnier, que o triple sec deles passa por envelhecimento em barril de conhaque. Então, cada marca tem uma característica. E aí são coisas que nós também conseguimos fazer em relação ao produto que a gente está criando. O mesmo serve para casca de abacaxi, por exemplo. Não sei se você já ouviu uma bebida chamada tepache. Já. Inclusive, já separei várias vezes o abacaxi para fazer aqui em casa e acabei não fazendo. Não, mas é extremamente bem simples, né? Muito. Além dela ter um toquezinho fermentado ali, ela pode ser utilizada em vários tipos de coquetéis. Por exemplo, daiquiri com tepache é sensacional. E faz bem para a saúde também, porque tem probiótico, não é? Se eu não me engano. Ela tem um efeito antioxidante, parte digestiva também, auxilia ali na questão da vitamina C. Então, tem várias propriedades interessantes que a gente consegue absorver. E ainda mais hoje nessa sustentabilidade também, nesse movimento de coquetéis com baixo teor alcoólico, sabe? Coquetéis com quase sem base destilada, por exemplo. Então, isso já é uma realidade, né? Não tem como fugir disso. Então, o tepache, por exemplo, você utilizar ele com um pouco de espumante num Aperol Spritz, fica sensacional. Fiquei até com vontade de fazer. Essa questão dos coquetéis com menos teor alcoólico, a gente tem aqui, tá? Só fazendo uma adenda, a gente tem o quadro aqui também, né? Já tem um tempo que eu trago toda quarta-feira coquetéis sem álcool, procuro trazer às vezes coquetel com menos teor alcoólico, mas todas as quartas tem um coquetel com baixo teor alcoólico, porque às vezes a gente vai no bar e eu sinto muita falta disso. De coquetéis que estejam sem álcool e que tenha realmente sabor, porque na maioria dos lugares só tem a soda italiana, Sim. né? Então a gente sente falta de coquetéis assim, um pouco mais elaborados também, sem álcool, que tenha assim, uns xaropes diferentes, umas especiarias, alguma coisa que aguce os nossos sentidos mesmo, sabe? Quer saber uma curiosidade? A Tia Ellen está aqui. Tia, se você tiver com a gente ainda, dá um alô. Fiz um trabalho com ela recentemente em Balneário, numa hamburgueria chamada Your Burger. Né? Nós dividimos o cardápio em duas frentes: drinks alcoólicos e mocktails, drinks sem álcool, né? Os tradicionais mocktails. Olha, se eu te falar a quantidade de coquetel sem álcool que tem saído lá, você fica impressionada. Eu acredito que, lógico, eles têm um público que já é bastante adepto desse tipo de consumo, né? Tem um pessoal lá que frequenta, lá que é esportista, mas que frequenta igreja, então várias coisas. Bola de neve, sabe? Esse tipo de congregação. E eles muito... Que é um pessoal mais jovem, né? Não é aquela coisa mais fechada, assim. Eles têm a parte da cultura, né? Da música, do esporte, só não tem essa coisa, a questão do álcool. E eles consomem muito coquetel sem álcool. Então a saída lá tem sido muito grande. Então, assim, não precisa nem ir para fora do país. Nós temos um exemplo vivo aqui, acontecendo nesse exato momento. Eu senti uma procura muito grande, né? Quando eu comecei a publicar as receitas, o pessoal pedindo, e o pessoal sempre fala do que tem nas quartas, já ficou na cabeça das pessoas lá também, os coquetéis sem álcool. As pessoas pedem bastante receitas diferentes. Sim, e a parte boa para quem trabalha no bar, para fazer o coquetel sem álcool, que muitas vezes você pode pegar aquele coquetel mais trabalhado, tirar apenas o destilado. Sim. E aí você consegue aproveitar. Então, olha a sustentabilidade também. A otimização do insumo. Você já tem lá disponível, né? De maneira inteligente. Então, muitas vezes, principalmente para par, muitas vezes, talvez uma das pessoas não esteja confortável em beber álcool, mas também não quer beber um refrigerante. Muito bom. Me fala um pouquinho
Você deu o exemplo da... Som cortou? Não, Não. Tá ok? Me falam, você já deu o exemplo da Shelly, né? Tem mais algum outro exemplo que você tem para dar para a gente, bar aqui no Brasil? de bar que hoje, Que utilizam essas técnicas olha, sustentáveis para a gente... é bem interessante. É o trabalho dela. O nome dela é Raquel Luiz. Ela trabalha em um restaurante Michelin em São Paulo chamado Tuju. E lá eles estão fazendo um menu degustação, inclusive com coquetéis sem álcool. Então, ela tem coquetéis bem interessantes, né? Assim, coquetéis mesmo, elaborados, com infusão, toda a técnica, todo aquele esmero, mas totalmente sem álcool. Lógico, tem a parte alcoólica também, é um bar, né? Mas foi uma coisa, pelo que eu entendi, foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Por conta dos clientes foi surgindo essa necessidade dentro do próprio restaurante. E aí hoje ela tem uma linha toda de coquetéis sem álcool. O Nathan está falando aqui também que esse ano a Tanqueray vai distribuir o clássico gin com versão sem álcool. Eu acho que eu já vi também, Nathan. Já é comum, né? Essa parte da coquetelaria dos coquetéis sem álcool, ela já é bastante difundida em outros países. A Tanqueray, Beefeater, tem uma empresa que se chama Sid Lip. É uma empresa britânica. Questão de uns anos atrás, a própria Diageo comprou uma parte da empresa. É uma empresa que oferta bebidas destiladas sem álcool. Então, eles redestilam. Eles têm, por exemplo, o Negroni, que é um Negroni totalmente sem álcool. Eu gosto bastante de complementar receitas. Então, pegar um ingrediente sem álcool e dar uma complementada em alguma receita, por exemplo. Eu acho que agrega bastante. Que seria a mesma forma, a mesma maneira de utilizar uma água ou um suco, por exemplo. Muita gente pensa que às vezes é algo complicado, né? Mas isso auxilia no bar, a questão da sustentabilidade. Você atrair o cliente também com essa... Não queria usar a palavra discurso, não, mas com esse discurso, né? É interessante. Hoje a gente tem consumidores que utilizam as marcas por se identificarem. Essa questão da sustentabilidade é uma coisa que chama muita atenção, somente dos jovens, né? Então, isso deixa de ser uma coisa complicada e passa a ser algo que auxilia os bares, as pessoas também a terem mais clientes que se identifiquem, né, com a marca. E outra coisa que é muito importante, sobre o que é nosso ofício do bar, é sobre o quê? Sobre hospitalidade, sobre acolhimento. Todos têm que ser acolhidos da melhor maneira. Todas as pessoas, independente se ela está bebendo ou não. Então, nosso papel é tentar encontrar soluções para que a gente consiga acolher essas pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa ela não precisa... Quantas vezes a pessoa já se sentiu, talvez, envergonhada, constrangida? Eu não vou naquele evento, não estou bebendo. Vou fazer o que lá? Sabe? E não, tem que ter a experiência, tem que ser... E da mesma maneira... Eu acho que as pessoas, em algum momento, elas pararam para ter essa percepção e veja se faz sentido, se para você também. Mas muitas vezes, dependendo do ambiente, se é uma coisa mais austera, mais, né, adulta, assim, um bar de coquetel, por exemplo, talvez o simples fato, posso estar falando besteira, tá? Mas talvez o simples fato da pessoa ser vista com um copo de refrigerante, uma lata de refrigerante na mão, talvez infantilize a experiência da pessoa. Talvez dê um contexto, seja meio que como se a pessoa estivesse fora de um habitat natural. Então, muitas vezes, eu já percebi que pessoas, só o fato dela estar com um copo bonito na mão, sabe? Como se fosse um drink, uma taça, um copo com gelão. A história do beba água na taça. Mas aquilo já foi inclusivo para aquela pessoa que conseguiu transitar e ficar à vontade ali. Mesmo... não tem como fugir disso, né? As pessoas, elas rotulam, elas julgam. Isso é do ser humano.
automaticamente você olha para a pessoa do lado, a maneira, o que ela está bebendo, enfim, isso vai te dar um preconceito em relação àquela pessoa, se ela é interessante ou não. Tom, você falou do tepache lá. Fala para a gente outras coisas que a gente poderia utilizar e aproveitar, assim, fermentação com frutas, além do abacaxi. Aproveitando aí para te esclarecer uma dúvida com relação a cordial, né? Que até hoje eu não consegui esclarecer a diferença do cordial para o xarope. Para mim é quase a mesma coisa. Primeiro falando do cordial. O cordial nada mais é do que um xarope com uma acidez maior do que um xarope tradicional. Então, assim, é muito comum. Você pode utilizar alguns recursos como acidulantes, né, ácido cítrico, málico, para aumentar aquele punch. E um cordial, ele pode também ter um pouco de álcool. Não tem problema. Não chega a ser um licor, porque para ser licor, ele tem que ter, se eu não me engano, tem que ter pelo menos 15 gramas de açúcar para cada litro. A partir disso, ele já não é considerado como licor, tá? Mas o cordial, nem todo cordial é alcoólico. Alguns têm. O cordial, ele nasceu originalmente na Inglaterra, através de um coquetel. A técnica ela já era comum, mas ele não nasceu, ele se popularizou de fato através de um coquetel chamado Gimlet, que nada mais é do que gin e lime cordial. Lime cordial era um cordial de limão. Mas por que isso? Porque os navegadores, os almirantes das naus, o limão ele era muito perecível. Quando a gente fala das grandes embarcações, século XVIII, século XIX, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha câmara fria, não tinha nada disso. Então as frutas, elas saíam do continente americano, das Américas, e até elas chegarem lá no Velho Mundo, demorava-se meses em alto mar. Então você perdia muita coisa. Então técnicas como cordial, como o próprio shrub, que é um xarope feito a partir de vinagre, auxiliaram bastante a manter essas frutas, né, aumentar a vida útil delas. Não que elas ficassem perfeitas, mas pelo menos ficavam menos piores. E mesmo assim, aí percebeu-se com o tempo que você poderia aplicar essas técnicas na coquetelaria também. E aí, falando de fruta, eu gosto bastante do shrub de morango, que é um que eu faço até fazendo curso com a galera, que é o morango, se a gente pegar, ele é muito superestimado na coquetelaria. Ele é muito menosprezado. Porque assim, quando a gente pensa em morango, o que a gente pensa automaticamente? Caipirosca ou saqueirinha de frutas vermelhas. Beleza? Ou um daiquiri de morango, que eu adoro. Mas aqui nem chegou isso, já tá melhor que a gente. E só que o que acontece? Ele é uma fruta muito perecível. Olhou para ele está estragando. Está estragando, é muito perecível e não é tão barato assim. Não. O que acontece? Muitas vezes você pega o morango ali e você nem utiliza. Dependendo do bar, compra o morango, acabou o final de experiência, jogou o morango fora e sei lá, de 4 bandejas utilizaram meia. Sabe? Então assim, cadê a sustentabilidade? Então tem uma coisa que eu gosto de fazer, que também se aplica a outras frutas, principalmente essas cítricas, abacaxi, por exemplo, mais perecível, que é você fazer um xarope de vinagre. E quando eu falo vinagre, pessoal, não se assustem, não é que a fruta vai se tornar uma salada, nada disso. É você colocar uma porcentagem de vinagre junto ao açúcar, e isso vai te dar um xarope com uma característica acética, mas bem interessante. Seria a frio, então. Seria a frio, sem calor. Dá para fazer no calor, mas dá para fazer em temperatura ambiente também, deixando ele fermentar naturalmente, porque vamos lembrar, hoje nós aprimoramos as técnicas. O sous-vide, mas o sous-vide não tinha sous-vide no século XVIII. Então era a temperatura ambiente que a magia acontecia. Hoje, lógico, a gente consegue acelerar algumas etapas. Se você é entusiasta que está assistindo a live e vai fazer em casa, cara, deixa a temperatura ambiente, coloca um pouco de fruta com açúcar e um 15% de vinagre em relação ao volume total e deixa num lugar fresco, deixa aquilo ir fermentando. Vai ver que vai gerar uma calda, depois você filtra, tem um ótimo xarope. Eu, por exemplo, tenho um coquetel que eu gosto bastante,
Só que no Brasil ele acaba sendo um pouco inviável, que é o Clover Club. Também Clover gosto. por quê? Primeiro porque nós não temos framboesas. Nós temos xarope industrial. Nós não temos framboesa, né? Então isso acaba tornando ele um pouco inacessível. Como esse Eu ainda encontro por aqui a framboesa ali no pão de açúcar, no oba, um então, verdurão que tem aqui, mas a preço, assim, bem salgado. você vai fazer em casa, beleza, é uma escolha sua. Agora, para um bar, ele Não justificar compensa. a técnica, é complicado. E com esse syrup de morango, por exemplo, dá para fazer uma versão desse Clover Club que fica sensacional, substituindo a framboesa pelo syrup de morango. Tem gente que usa geleia, né? Eu acho que ele fica muito doce com a geleia. É porque a geleia ela tem um índice de dulçor maior. Quando a gente fala de geleia, a geleia é o quê? Como se fosse a compota daquela fruta. Então você tem um concentrado daquela fruta imerso em uma quantidade excessiva de açúcar, de dulçor. Então, o sabor primário da fruta mesmo, ele vai ser mínimo. Porque a framboesa, você já teve a oportunidade de comer uma framboesa mesmo. Ela é ácida. A última coisa que você vai sentir na geleia é a acidez. Vai sentir só açúcar. Você tem um acidulante ali, que é a parte que aumenta ali a durabilidade, né? Mas nada em relação à fruta mesmo. E a questão das ervas, que é outra questão também que perde bastante, né? Estraga muito. A hortelã, o manjericão, o tomilho, que é bem sensível, né? Olha, com certeza quem tiver na live aí, não sei se o pessoal está comentando, porque parece que travou os comentários. Mas enfim. Não, tá. Os comentários estão ok aqui. Beleza. Qual que é o último para você? Do Natan? O Natan e tem um que falou que o Jason falou que Brasília tá caro. Tá, então esses não O vieram. Natan disse que quando acha barato é quase isso, mas normalmente varia de 4 por 30 a 50 reais. Beleza. Mas vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta e aí provavelmente as pessoas se identifiquem com essa pergunta, né? Você acaba respondendo por todas. Você tem o hábito de armazenar hortaliças na sua casa? Na realidade, Alface? eu tenho alguns pezinhos lá na minha sacada. Tá, mas já viu o método de armazenar em camadas? Fala com papel toalha? Isso. Já. Mesmo método para as hortaliças do bar. Então, Já você fiz pegar isso com alface, não tinha feito com hortaliça, não. hortelã, pegar o manjericão, pegar o alecrim, o tomilho, aquilo que é utilizado no bar, né? Sálvia, algumas pessoas utilizam, e você fazer camadas. O interessante aqui é deixar esse papel laminado, seja um perfect, seja um papel toalha, úmido e não encharcado. Com spray de água, um borrifador de água mesmo, né? Você espirra e aí vai fazendo as camadas. Aí coloca as folhas, mais uma camada, folha, camada. Só uma coisa, Tom. Se a gente for aproveitar essas folhas para fazer uma infusão, é menos tempo, né, do que a fruta. Um dia só, por exemplo, se for fazer uma infusão com manjericão, maceração, né, com manjericão, alguma coisa do tipo. Tem dois métodos aí, Jesse. Se você for fazer uma infusão, é interessante que quanto mais seca a folha, maior a extração de infusão. Porque o álcool, o que acontece? O álcool, ele extrai, ele é mais pungente na hora de fazer a extração ali. Então, quando a folha está muito verde, assim, muito fresca, ela vai trazer um amargor considerável. Por quê? Porque ela tem uma parte de clorofila muito alta. Então, isso que vai trazer retrogosto, vai trazer aquela coisa de amargor. Para extração, eu recomendo folhas mais secas, tá? Se você quer fazer um xarope, aí eu recomendo folhas mais jovens, só que aí tem uma técnica que se chama branqueamento, para você extrair a maior parte do flavor desse hortaliça, por exemplo, que consiste em ter dois recipientes, um com água quente e outro com gelo, para você ir alternando
antes de centrifugar, por exemplo. Então, se você vai fazer um xarope de manjericão, eu quero fazer o meu base smash com xarope de manjericão. O ideal é você pegar essas folhas frescas, fazer esse branqueamento, para depois fazer o seu xarope. Você vai ter um xarope extremamente verde e uma durabilidade maior. Eu quero fazer uma infusão no meu gin. Beleza. Aí você consegue priorizar folhas mais secas. E assim, não precisa de muito. O gin, como ele já tem bastante álcool, ele tem bastante flavor, 4 horinhas ali de extração já É o suficiente. é suficiente. Deixa eu fazer a pergunta do Nathan aqui que estava passando. A diferença entre cordial e shrub seria a fonte de acidez? Não, o cordial ele é um xarope ácido. Ele é um xarope com maior índice de acidez. Não que o xarope normal tenha, por exemplo, se você fizer um xarope de laranja, de abacaxi, ele vai ter a sua acidez por conta da fruta. No cordial, essa acidez ela é elevada, muitas vezes proveniente de ácido cítrico, né, de outros recursos que fazem ele se tornar ainda mais ácido. Tá? É muito comum para equilibrar coquetéis muito doces, por exemplo. Já o shrub é um xarope feito a partir de vinagre. Então você tem fruta, você tem açúcar e você tem vinagre. E aí, através do processo da fermentação, gera-se um mosto, uma calda que depois é filtrado, e aí você tem um líquido espesso ali com as características da fruta. Quando eles fizeram essa técnica do shrub lá nas navegações, foi justamente isso, para salvar essas frutas. Aí percebeu-se que o vinagre também ficava com gosto das frutas. É por isso que hoje a gente tem vinagre de maçã, vinagre de uva, vários tipos. A Tchela falou aqui, acho bacana ter drinks que usem as folhas que não servem para as decorações, para aproveitar mais a hortelã, tanto em ramo para decoração, quanto em folhas para drinks. Porque, convenhamos, né? Quem que come a folha do hortelã no mojito? Mas tem outro método que eu gosto bastante também, que é de liofizar a folha. Se tiver um quibe cru do lado, de repente eu como a folha junto. Olha, tem um prato pobol, já ouviu falar? É um Não. prato vietnamita, como se fosse uma sopa, um macarrãozinho. Eles fazem no molho, leva hortelã e coentro. A combinação desses dois caras é uma das coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de provar. Olha, eu gosto bastante de coentro. Quibe é legal também. Um kefir ali, né? Uma coalhadinha, hortelã. O Nathan disse que deixa na geladeira o hortelão, o manjericão, na operação, ele deixa dentro de uma vasilha com água. Ele está fazendo uma outra pergunta aqui. A parte sólida que sobra do charuto pode ser usado para fazer uma geleia? Primeiro sobre a água, Nathan. Se você deixa na geladeira em água, eu imagino que você não cubra, né? Eu imagino que fica ali inteiro. Qual que é um dos maiores erros? Quando as pessoas, os profissionais ou entusiastas, colocam num copo com água e colocam na geladeira, mas sem proteção. O simples ar gelado da geladeira, o simples ar frio, o que ele faz? Ele queima as folhas. E aí, uma vez que você queima as folhas, você já está sacrificando boa parte dos valores nutricionais que ela tem. Então, um hortelã, um manjericão, onde a parte do flavor é o ingrediente, você acaba sacrificando boa parte disso. Então, muitas vezes... Tem uma vasilhinha, né, que a gente compra, que ela tem a tampa. Coloca a água embaixo, assim, ela tem a tampa também. Mas a água, eu não... Não aconselho. Tenta esse método. Faz esse método e me fala. Tem caso comprovado de hortelã que já ficou 15 dias dentro de um bar. Nossa! Temperatura do ambiente normal da geladeira, assim? Dentro da vasilha, com as camadas? Para quem trabalha em bar, ou aquelas GM grande, ou potezão de sorvete mesmo, vazio. Uma última oportunidade para tomar um sorvete, guarda o pote e deixa as folhas ali. E tampa, por favor. E aí, qual que era a outra pergunta dele? O que sobra do charuto, quando ele vai fazer aquela parte sólida, dá para fazer uma geleia? Dá para fazer uma geleia. Dá para fazer uma geleia bacana.
muitas vezes, mas uma coisa talvez mais funcional que uma geleia, porque assim, a geleia depende muito do coquetel que você... Isso falando a realidade do bar, né? Se você vai passar num pão, beleza. Lembra que tem um pouco de álcool ali. Mas... ou não, né? Na verdade não vai ter álcool, vai ter só o vinagre. Mas se você quiser ir além e tiver a estrutura para tal, dá para pegar... Sabe aquele silpar? Aquele tapetezinho de silicone? Que é muito comum utilizado na confeitaria. Não sei. Se Fazer uma você pega um guarnição, né? tapetinho, se você pega um tapetinho daquele, tem uns até com formas, né? Com desenhos, as folhas, aquelas coisas. Você pega um tapetinho daquele, você estica a base dessa sobra, desse refúgio ali, dessa pasta que sobrou ali da filtragem, e você passa um pincel de xarope de açúcar, por exemplo, e coloca no forno combinado ou num desidratador, você consegue ter um garnish bem legal, uma tuile, um crocantezinho. Tem até também, para melhorar ainda a experiência, tem um açúcar chamado isomalte. É vendido em loja de gastronomia molecular. Lembra muito... Vocês aí tem aquele Deep Link, aquele pirulito que você coloca no pozinho? Então, aquilo é isomalte. Então, se você consegue fazer uma solução de isomalte e você dilui ela e com um pincel você coloca ela sobre ali essa base, você consegue ter um biscoitinho. E você consegue fazer aquelas telhas, consegue... É lógico, tem algumas formas, né, que você consegue, né, ter um desenho. Já viu aquelas folhas comestíveis? Já. Formato de folha ali, crocante. E assim, é um diferencial que vai trazer uma... Da criatividade, né? Pelo que eu percebo, essa parte a gente precisa ter criatividade para buscar soluções, né? Outras opções. Imagina quem está recebendo o drink, a experiência que vai ser da pessoa, e até no diálogo, olha, esse crocante, ele é feito com a base da sobra desse xarope que você está bebendo. Então, assim, quando a pessoa pagar o coquetel, ela nem está pagando o coquetel, ela está pagando a experiência, né? A tia, ela disse que a hortelã dela dura bastante, assim, dessa forma em camadas. Bom, a gente está caminhando já para o finalzinho da nossa live. Eu queria pontuar outra questão com você, né? Que hoje os bares em geral, eles têm até cartas sazonais, né? Para aproveitar as frutas de época. Até para essa questão de sustentabilidade, né? Tá me ouvindo? Me ouviu? Estou esperando a pergunta. Então, eu queria que você comentasse esse ponto que os bares hoje utilizam, tem cartas sazonais, justamente para aproveitar essas frutas de época. Eu acho assim, é muito importante quando, seja você profissional ou entusiasta, na hora de fazer um cardápio, tentar primeiro se inteirar qual que é o bioma que você está inserido. Né? Qual a sua biodiversidade? É Mata Atlântica, é Cerrado? Aí em Goiás é o quê? Se eu não me engano é Cerrado, né? Então, Cerrado. o que é Cerrado? Cajá é Cerrado, né? Sim. Guabiroba, tem várias... A gente tem caju, cajuzinho do mato, a gente tem aqui acerola, a gente tem bastante. Acho que não chega a ser do Cerrado, não me recordo de onde é acerola, mas a gente tem muito nessa época do ano agora também. Não tem abundância. Então, tipo, você vai fazer um coquetel aí, faz sentido usar butiá, por exemplo? Não. Ah, o Tom fez um coquetel de butiá, eu quero fazer também. Não, faz o acerola, tá aí. Então, acho que ficar atento a esses detalhes já é um grande diferencial na hora de ser eficaz ali no resultado, o que se busca. Está antenado ali com o bioma, está antenado com a época do ano também, porque muitas vezes a fruta que você tem agora em janeiro, em setembro, ela tem outra textura, outra qualidade. Então, está preparado também para fazer. Por isso que o nome se chama sazonal, né? Para que você possa respeitar as fases. E aí, uma vez que você consegue fazer o trabalho dessa maneira, você consegue ter o melhor de cada fruta naquele período. Eu já estou na geladeira com acerola, veio da casa da minha mãe, lá tem um pé, graças a Deus. E caju, para usar essa semana, usar amanhã. Uma das melhores fontes de acidez que tem, a acerola. E deliciosa, né? Deliciosa. Quais são
os ingredientes mais versáteis, assim, para a gente utilizar para menus sustentáveis? Cite alguns para a Eu gente. vou compartilhar uma receita minha, posso? Claro, com prazer. Tem um coquetel que eu desenvolvi ele para com um congresso gastronômico que tem aqui no sul do país, que chama Raízes, né? É um coquetel. Ouvi falar. Se eu pudesse, teria ido Ano que vem tem esse programa, novembro. esse ano. É um coquetel que se chama Berga Collins. Qual que é a proposta dele? E foi apresentado ali no congresso e foi tão inovador que vai ser um dos hits do cardápio do meu bar, por exemplo. Eu busco utilizar 100% da bergamota. Bergamota, tangerina, mexerica, cada lugar tem a sua... É um insumo muito forte daqui. Só que, qual que é a proposta aqui? Foi extrair as cascas, fazer uma infusão na vodka com ela. Com o suco, eu transformei em refrigerante através de um sistema de carbonatação. Então, consegui transformar ele num refrigerante. E o bagaço desse suco, junto com as sementes, eu utilizei para fazer o bergamocello, Nossa, que é o licor de bergamota. Então, assim, eu consegui 100%. essa semente não trouxe amargor, não? Ela traz, mas traz uma astringência até gostosa. Que bacana. O coquetel, porque isso impede que ele fique extremamente doce. Uma outra coisa que eu fazia também, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu trabalhava num hotel boutique chamado Casa 48. E aí, tinha uma técnica lá que eu aprendi com o Spencer. O Spencer é um bartender de São Paulo, um cara bastante reconhecido. Imagino que você deva ter conhecer o Spencer Amareno, né? Hoje ele está com o bar dele, o Carrasco. E ele me ensinou uma técnica que eu achei incrível, na época eu utilizei ela por muito tempo, que é você pegar as sementes. Eu pegava sementes de limão, laranja, né? Que automaticamente a gente já pensa em descartar elas. Eu chapeava elas em fogo baixo, sem óleo nada, só para soltar os óleos essenciais. Depois eu pegava essas sementes e pilava elas com socador, aquele de pimenta mesmo, junto com azeite. Aí eu armazenava aquilo num conta-gotas, aquela solução. Então o que eu fazia? Sempre que eu fazia um dry martini, eu pingava 2 gotinhas. Então ficava 2 gotinhas na superfície. Aquilo deixava o meu dry ainda mais seco. Para quem gosta. Toma, né? Que deve trazer. Então, em vez do óleo essencial do limão, eu fazia essa solução com azeite e o óleo essencial da semente, e ficava ali 2 gotinhas no drink. E aí, quando você bebia do lado da gota, o seu coquetel ficava ainda mais seco. E aí, só para não alongar, falando do morango também, tem também um método que a Chelen tem feito lá no New York, o talo do morango. Ela... 2 coisas aqui. Ela falou que ama acerola, inspiração pura, né? Esse Berga Collins. Compartilha comigo depois, que eu vou deixar na live embaixo a receita desse seu autoral aí. O Natan está perguntando se a gente já usou aquele licor itálicos de bergamota. Olha, eu trouxe da minha última viagem em Portugal, ainda não utilizei, tá ali no meu armário para usar. Olha, tá falando que vale a pena. Já provei, não utilizei no drink. Eu achei ele extremamente doce. Tem um floralzão ali, mas lógico, é por ser um licor, é da indústria, então tem a parte da padronização, então vai ter muito. É um processo muito forte, muito grande, mas eu ainda gosto da minha receita, eu prefiro ela. Esse aqui, né? Que eu tô falando. Tom, eu quero te agradecer. A gente está 1 minuto só para finalizar a live. A gente ficaria aqui horas, né, conversando, que o assunto é interessantíssimo. Então, quero te agradecer e compartilhar esse conhecimento com a gente. Espero tê-lo aqui outras vezes. Agradeço muito, agradeço o pessoal que esteve aqui presente conosco, nos assistindo. Espero que tenha agregado conteúdo na vida deles, agregado repertório aí na vida deles. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu já te falei isso off, te falar aqui, né, publicamente. Obrigado. Seu trabalho, a sua
isso que você faz é muito importante, até para que nós mesmos profissionais a gente possa sempre estar estudando, se renovando, se reciclando. Com certeza nós aprendemos muito com vocês também, com você principalmente. Então, obrigado por isso também, tá bom? Nossa, um elogio seu para mim, eu fico até sem graça. Obrigada. Imagina, verdade De uma tem que ser pessoa dita. com tanta experiência, né? Eu agradeço infinitamente e espero melhorar muito aí e aprender muito ainda com você. Não, estamos aí para isso, é um processo, né? Um ciclo. Que Sim. possamos melhorar em conjunto aí, todos nós e quem está acompanhando também. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. E é isso. Sigam lá Ó, o. a Kellen está falando para a gente fazer mais toda semana. O Nathan falando que a live foi perfeita, super enriquecedora. E vai testar tudo que você ensinou hoje. Por favor. Gratidão, viu, pessoas? Ó, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.